Glória a Deus. Eu queria ter uma filha igual a essa cantar um gênio também que cantar. Louvado seja Deus pela vida de vocês também, que tem usado o dom e o talento de vocês para a glória de Deus. Essa semana é uma semana que já mudamos as cores, estamos com as cores já com roxo. O banner, né, do momento de Quaresma, que começa nessa quarta-feira. O tema é jejum de verdade, de fato, jejum de expectativa, jejum de saber que nós celebraremos ainda há pouco, em algumas semanas, a morte, o sofrimento, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse jejum é um jejum especial. Essa quaresma tem que ser especial. Diferente de muita gente que quer celebrar o carnaval para descontar os jejuns que nem vão fazer. O motivo do carnaval é fazer uma festa que antecede a quaresma para que eu desconte o tempo que eu vou ficar com penitência, esses 40 dias, que a Igreja Católica Romana impunha sobre as suas ovelhas. Até hoje tem algum ainda, não como era, e eles fizeram então esse negócio de carnaval, ou seja, uma farsa espiritual para tentar fazer com que a quaresma fosse diminuída. Nós não podemos perder essa dimensão da quaresma. A quaresma acontece nesses 40 dias que antecedem ao sofrimento de Jesus e a sua vitoriosa morte, sobre a sua vitoriosa vida, né, sobre a morte. E isso nós vamos celebrar em algumas semanas. Então guarda isso. Roxo é o tempo, mas você também pode fazer o seu jejum sem autoflagelo, sem barganha. Vou fazer um jejum, ó Deus, para o Senhor me dar um carro novo. Não adiantou nada, perdeu o seu tempo e ficou com fome boa parte do seu tempo. O jejum, quando você faz o jejum e você entende que o jejum é para a glória de Deus, você se abstém de algo, você coloca a sua carne na devida perspectiva de que você é dependente de Deus e faz aquilo por amor e por alegria, mesmo sabendo que em muitos momentos você vai passar alguma privação, mas isso é feito com alegria e não com tristeza, nem com barganha. Tempo de quaresma é o nosso tempo agora até a sexta-feira da Paixão, que nós nos encontraremos aqui para aquela celebração das ervas amargas, onde a cor é preta. E aí no domingo pela manhã, no domingo de Páscoa, a cor é branca e já é a celebração da vida. É assim que fazemos com que o nosso calendário litúrgico nos relembre de eventos de extrema importância para a nossa fé, não é verdade? E por falar na quaresma, começa no domingo que vem, nós já retomamos o horário nosso original. Na verdade, vamos começar a partir do dia 10 às 19 horas o nosso culto, não 19h10, como começávamos antes dessa mudança do horário de verão. Nós vamos começar às 19 horas, a escola bíblica dominical às 18 horas, ela vai até 18 a 18h50, 50 minutos de hora-aula. Depois, 7 horas, começamos o nosso culto. O nosso culto normalmente tem um padrão de 1h30. Então é o que nós trabalhamos. A gente vai estar aqui de 7 até as 8h30, né? De 7 às 8h30. É o nosso tempo de dizer, a gente estende um pouco mais, mas estaremos aqui então a partir do domingo que vem às 7 horas. Isso precisa estar no seu coração muito sério. E esse domingo que vem, mais ainda, não começaremos a escola bíblica, mas teremos a eleição de presbíteros e diáconos. Então toda a igreja está convocada para estar aqui às 17 horas. Faremos as eleições antes do culto, e assim teremos os nossos oficiais eleitos. E eu queria que você orasse por isso, e eu quero orar por isso também agora, aproveitando esse momento. Ó Deus, falamos dessas mudanças de horário, do tempo de quaresma e das eleições que se antecipam aqui diante de nós uma semana, eleições aqui da igreja. Que o Senhor possa nos abençoar como comunidade e abençoar para que sejamos, sim, instrumento da Tua graça durante o tempo que o Senhor nos constitui nesse lugar, para a glória do Senhor e do Senhor exclusivamente. Por isso, abençoa o Teu povo
e abençoe esse tempo que vamos ter e refletir ao redor da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero pregar um sermão que eu preguei em 2010, aqui na igreja. E eu estava pensando sobre ele e resolvi pregá-lo novamente. Eu vou ler o texto com vocês e depois nós vamos conversar sobre ele. Vamos ficar de pé comigo, por favor, em reverência ao texto. Está em Êxodo, capítulo 12, versículos de 31 a 41. Êxodo, capítulo 12, versículos 31 a 41. E eu faço a leitura do telão, você acompanha no seu celular, no smartphone, na sua Bíblia de papel. Então o faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo. Eu já não aguentava mais, o faraó já não aguentava mais tanto sofrimento, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir Yahweh como tendes dito que vocês querem fazer. Levem também convosco os vossos rebanhos, o vosso gado, como vocês têm falado que vão fazer, e vão, e abençoai-me a mim também. E os egípcios apertavam o povo e apressavam-se para lançá-los da terra, porque diziam: estamos todos mortos. A situação, lembra aqui, as 10 pragas se alojaram no povo de Israel, no povo egípcio, lá no Egito. Então eles não queriam mais, eles falaram: esse Yahweh, esse Deus é muito Deus é poderoso, vamos mandar esse povo embora, senão nós estamos perdidos. Ao que o povo então tomou a massa antes que ela levedasse, não deu nem tempo de preparar o pão, e as amassadeiras tratadas em seus vestidos, sobre os seus ombros, e fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios também joias, prata, joias de ouro e vestidos também, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Eu gosto muito de usar essa frase, e de vez em quando eu uso na minha vida: que o Senhor te dê graça aos olhos do seu empregador, da sua entrevista que você vai fazer, que o Senhor te dê graça aos olhos do fulano, do Beltrano. Isso é muito interessante, porque se o Senhor não der graça, não tinha nada disso, e o povo de Israel saiu com muita coisa, porque Deus achou graça aos olhos dos egípcios, de modo que, volta lá, de modo que esses lhe davam o que pediam, e despojaram então os israelitas aos egípcios. Assim viajaram os filhos de Israel, Ramsés até Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Imagina, mais de 1 milhão de pessoas. Você já imagina 600 mil homens a pé, mais crianças, menino, 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas. Também subiu com eles grande mistura de gente, e também rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado. E cozeram então bolos ázimos de massa, que levavam do Egito, porque não se tinham levedado no meu tempo, porquanto foram lançados do Egito, foram tocados para fora do Egito, e não puderam deter-se, nem havia preparado comida alguma. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, olha que lindo, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Ó Deus, que o Senhor abençoe a leitura desse texto em nome de Jesus. Amém. Pode ser certo? Todo mundo tem espelho em casa, não tem? Todo mundo tem. Ninguém sai sem olhar espelho. Há alguns anos, há 10 anos mais ou menos, colocaram algumas câmeras atrás de espelhos públicos na França, femininos e masculinos, os espelhos que as pessoas se olhavam, e descobriram o seguinte: que os homens eram os que mais se olhavam no espelho, mais do que as mulheres. Ou seja, espelho não é coisa só de mulher. Nós olhamos no espelho, a gente olha, vê se está tudo certinho, ver se está arrumadinho, a gente vai no espelho maior, dá uma olhada, e a gente tem uma ideia então, como nós estamos olhando nos espelhos. Os espelhos é uma criação bonita, boa, que faz bem a nós, não é verdade? E quando nós olhamos no espelho, nada mais, nada menos nós nos vemos. Essa é a grande realidade. Uma imagem pode até ser forjada ou criada diante do espelho, pode.
Você pode colocar uma máscara, pode colocar uma maquiagem, pode colocar um disfarce, mas mesmo assim, mesmo que você distorça aquela realidade, o espelho te apresenta aquilo que você está vendo. Contudo, e muito mais, eu preciso reforçar esse conceito de que o espelho só serve para mostrar, refletir a realidade, mesmo que as pessoas possam ou queira manipular a sua imagem. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre imagem, sobre nossa autoimagem. Como é que nós nos enxergamos? Como é que eu me enxergo diante dos espelhos? Eu fico preocupado com as imagens que muitas vezes nós criamos de nós mesmos. Porque muitas vezes nós estamos fazendo com que o espelho nos informe uma coisa que não é verdade. Eu não estou dizendo aqui de maquiagem, eu não estou dizendo que aqui, claro que nós colocamos a maquiagem, a gente sabe, a gente olha nos olhos, a gente sabe, em especial as mulheres, sabem que elas estão ali, elas ficam bonitas com a maquiagem. Falando nisso, a gente pode falar ou maquiagem ou maquilagem, viu? No português as duas palavras podem ser ditas. Então você olha ali, você colocou maquilagem, ficou bonita e tal, não é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes nós distorcemos, muitas vezes nós colocamos os nossos disfarces, as nossas máscaras, e acaba que nós acreditamos que nós somos aquilo que nós criamos na nossa autoimagem. Me preocupa, e eu preciso pensar pelo menos 3 coisas aqui. Um é o seguinte: o que as pessoas pensam de mim? E eu estou falando de espelho, para quando eu chegar no espelho, que vai refletir a realidade, eu conseguir perceber aquilo que verdadeiramente eu sou. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: o que as pessoas pensam que eu sou? A segunda coisa que eu preciso pensar, aquilo que eu gostaria de ser, a minha expectativa, os meus desejos. A terceira coisa, que é o que falta, é aquilo que realmente eu sou. Essas 3 coisas são perigosas, porque as 2 primeiras são perigosas, porque esses 3 aspectos fazem parte, sim, da nossa construção de personalidade. A gente cresce ouvindo o que as pessoas pensam de nós. Ah, esse menino é muito inteligente. Ah, esse menino aqui vai dar certo na vida. Mas também a gente ouve também, cresce ouvindo: esse menino não vai dar em nada, vai ser igual ao pai dele, um bêbado. Essa menina aqui, ó, que desgraça que é. E muitas vezes essa palavra desgraça é uma das palavras mais feias, mais horrorosas que eu penso. É a falta da graça. Uma pessoa desgraçada, ela não tem a graça de Deus. Que tristeza. A nossa autoimagem, boa ou ruim, muitas vezes forja em nós uma imagem que nós levamos, e muitas vezes levamos para a vida inteira, achando que aquele espelho que está nos vendo, essa imagem forjada, é exatamente o que eu sou, e que muitas vezes é uma grande mentira. Eu tenho que ter a preocupação constante, porque há muito risco de me tornar aquilo que eu não sou, por conta da opinião das pessoas que nos rodeiam, em especial as pessoas que amamos, pais e tutores e pessoas que nós respeitamos. E quantas vezes passam pessoas no consultório para falar assim: nosso pai, pastor, como eu me lembro daquelas palavras do meu pai, como eu me lembro daquelas palavras da minha mãe, boas e ruins. Elas não representam você, não podem representar você. Não posso aceitar os outros acreditando nessa fachada criada, nessa farsa forjada. Eu preciso ser eu mesmo, ao invés de atender à expectativa dos outros, que pensam de mim e que possam pensar o que quiserem pensar de mim. Eu não posso aceitar isso como verdade. Muitas vezes somos nós mesmos que nos enxergamos de maneira tão distorcida, tão fora da gente. Nós nos colocamos como se fôssemos as pessoas mais importantes do mundo, nos chegamos diante dos espelhos com essas máscaras, com essas situações, e ali há um forjar de uma personalidade que não será a pessoa íntegra. Nós estamos olhando para o espelho da vida e crendo numa mentira que nós mesmos criamos. Muitas vezes achamos que somos super-homens, outras vezes achamos que somos fracassados, que não vamos dar em nada, que nada dá certo conosco.
e nós passamos a viver essa mentira. Cuidado com o que as pessoas pensam de você, e cuidado com o que você pensa sobre você, que não é a verdade. E você tem olhado no espelho da vida muitas vezes, percebendo assim uma mentira. Eu quero trazer uma boa notícia para todos que vivem com esse fantasma desses espelhos que distorcem a realidade. Gálatas 3:13. Paulo escreve à igreja de Galácia, no capítulo 3:3, eu acho lindo. Vamos ver como é que está essa tradução do telão, que eu pus aqui. Olha aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por nós mesmos, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E sabe o que ele fez na sequência do texto? Ele fala assim: ele pegou esse escrito de lei que era contra nós e encravou na cruz. E a Aline e o Lê cantaram aqui sobre como que o Senhor se entregou aos cravos. Porque quando ele se entrega aos cravos, ele encrava naquela cruz toda a maldição sobre a nossa vida. E eu vou dizer aqui a maldição da lei, sim, mas eu quero colocar aqui também a maldição que muitas vezes nós ouvimos e foram repetidos nos nossos ouvidos. A palavra que a gente pensava que nos amava e que muitas vezes distorceram, essas pessoas distorceram a realidade. Eu não posso aceitar um destino, sendo que Jesus mesmo tomou sobre si toda essa maldição e trouxe libertação para todos nós. Depois de Jesus eu não posso mais aceitar, eu preciso olhar para outro espelho, que não é esse. Outras vezes são os nossos ideais e os dos outros, que nos pegam de surpresa, o que gostaríamos de ser. Uma coisa é o que as pessoas dizem que nós somos e nós acreditamos. Outra coisa é aquilo que eu creio que eu sou e eu acredito. Falsos espelhos, visão perniciosa, perigosíssima. Outra coisa são os ideais nossos e dos outros. Eu quero que meu filho seja um engenheiro. Eu quero que minha filha seja médica. Eu quero que minha esposa seja isso. Eu quero que meu esposo seja... E aquele ideal vai sendo construído e repetido. E ao invés de você ser você mesmo, você começa a achar que aquilo que é a sua realidade, e você começa a traçar o seu caminho nesse sentido. Aí nós começamos a projetar para algo que nós acreditamos e passa a ser verdade. E eu passo a viver não os meus sonhos, não os meus ideais, mas os sonhos dos meus pais, os sonhos dos meus, as pessoas importantes da minha vida, que idealizam coisas para nós. Aí tentamos nos tornar, mais uma vez eu digo, super-humanos, super-homens, super-mulheres, ou muitas vezes fracassadas e fracassados na vida. Nós precisamos viver de conformidade com o que nós somos, e não de conformidade com o que as pessoas pensam. E eu quero entrar nesse terceiro ponto, então, o que nós de fato nós somos? Quem nós somos? Eu não posso ser aquilo que as pessoas pensam de mim. Eu não posso ser o ideal que as outras pessoas têm para mim. Eu não posso ser aquilo que eu não sou, nem do que as pessoas dizem que eu sou, que eu não sou, e nem daquilo que eu acredito que eu sou, mas que eu não sou. Eu preciso ser exatamente o que eu sou, e eu vou definir isso aqui. Parece meio confuso, mas eu vou definir. Sabe quem você é? Sabe quem eu sou? Nós somos um conjunto de fraquezas, de defeitos, de habilidades e também de virtudes. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem fraquezas, todo mundo tem defeitos, todos, sem exceção. Mas todo mundo também tem virtude, todo mundo tem qualidade, todo mundo tem habilidades. Eu costumo dizer e repito essa frase com muita frequência: ninguém é tão ruim que não possa ensinar ou dar nada para ninguém, não existe. Mas ninguém também é tão bom que não possa receber nada de ninguém. Nós temos que entender que todos temos as nossas limitações, todos temos os nossos potenciais, e a soma, a maneira como nós colocamos essas coisas juntas nessa boa receita de vida é que faz com que sejamos autênticos. Eu preciso entender que eu não sou, por exemplo, apto de
pilotar um avião. Eu quero que você não vai querer pilotar um avião, eu não sei fazer, eu tenho os meus limites. A melhor coisa que eu preciso entender e ver e valorizar é a palavra incompetente. Aprenda que você é incompetente para muitas coisas na sua vida. E use essa palavra com o seu bem e o bem do outro. Eu sou incompetente hoje, do jeito que eu estou, né, com a minha saúde, de carregar peso e de fazer as coisas que eu costumava fazer quando eu tinha 20. Eu preciso entender que existe uma incompetência e eu preciso chamar essa palavra para a minha vida. E quando eu reconheço que eu sou incompetente para algumas coisas, presta atenção, porque você é falho e você tem limitações, não porque os outros disseram, ou porque você se imagina um fracassado, mas porque de fato você tem limites. Por outro lado, eu preciso entender que eu não vou, mas que eu posso fazer muita coisa boa para mim e para o próximo que está ao meu lado. Essa coisa de querer voar, né? Eu me lembro, eu conto aqui de vez em quando também essa história do Toy Story. Vocês lembram? Do Buzz Lightyear. Ele vai subir e ele vai pular. Aí o pessoal fala assim: oh, gente, ele não voa. E o Buzz Lightyear achando que ele voa. Abre assim, né? E eles têm maneira como é que chama? O Woody fala assim: você é um brinquedo, você é um boneco. Não, eu sou um ser espacial, eu estou à procura da minha nave e eu vou. E ele sobe em cima e ele dá aquele voo e ele se borracha todo e ele fala assim: não, você não voa, você é um brinquedo. Aqui deixa eu falar para vocês não voam. Eu vou usar o português errado. Aqui ninguém voa. Não adianta querer voar. Essa síndrome de Buzz Lightyear tem que sair de sua vida. Mas aqui, também você não é a pessoa, a pior pessoa do mundo. Deus te deu qualidades para que você viva e viva com alegria. A palavra de Deus nos conclama a pensar com moderação sobre nós mesmos. Romano, vai lá para mim. Romanos 12, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, viu, gente? Esse Romanos 12 é o capítulo, os capítulos de conceitos teológicos. Aí no 12 para o 16, ele só fala assim, aplicação prática, lindo. E o 12 é sensacional. O 12:3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vós, para que vocês tenham de si mesmo o mais alto conceito do que convém, mas que vocês pensem de vocês sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Na verdade, Paulo fala assim: pensem com moderação, pensem com equilíbrio, pensem que vocês têm habilidades, potencialidades, mas que vocês também têm limites e fraquezas. Diante disso tudo que eu falei, esses espelhos da vida tem um espelho só que presta, e que nós devíamos medir a nossa condição de ser por ele. É o espelho de Deus. Como Deus nos vê, como é que Deus nos enxerga? É aqui que eu pego esse texto de Êxodo. É aqui que o povo de Israel vai ser para nós o exemplo. O povo de Israel, você imagina, 1 milhão de pessoas, gente. Eles estavam saindo tocar, nem tempo para fazer o pão levedar, nem tempo o levedo dá tempo do pão. Por isso que a gente tem a festa dos pães árvores. Por isso que quando Jesus quebra o pão lá com seus discípulos, ele está comendo um pão que não tem o levedo, né? Não tem o fermento. É um pão que não cresceu. Na verdade é um creme cracker bem grandão assim, que quebra crack, porque até hoje é assim que se come a ceia, lembrando de que saíram tocados de lá um bando de gente, gente doente, gente velha, criança, menino de peito. A mulher estava quase dando luz lá, deu luz no meio do caminho, aquela confusão toda, o pai preocupado, cadê o menino? E o gado que está andando para cá e anda para cá. Ô, gente, que confusão. O versículo 38 diz isso, não diz lá? Quando a gente leu no Êxodo, ele falou assim, que era uma confusão. Rebanho manada, veio lá o outro também. Antes que tinha gente, velho, criança, tem um aí que fala aí, olha aí para mim, põe para mim. Do ponto de vista, gente, humano, esse texto de Êxodo 12
é uma confusão, é um bando de gente. É o 37, não, de 1000 homens, a confusão. Outro texto depois do Deuteronômio vai dizer que tanto de gente que estava lá, eles recebem a ordem do faraó, falam, vamos embora, sai. Aí Deus fala assim, pede tudo que vocês pedem, me dá também uma prata, me dá ouro, me dá isso, me dá aquilo, que eu vou levar a construção do cara. Eles vão embora, que nós vamos dar tudo para vocês irem embora. E sabe que é um monte de gente andando. Vocês já andaram com os outros em alguma excursão? Com meia dúzia de meninos, com meia dúzia de gente. De vez em quando você vê algumas excursões, o pessoal com aquelas bandeirinhas, né? Passando na excursão, todo mundo seguindo. Hoje é uma bobagem o cara andar com a bandeirinha e seguir olhando para frente. Porque a outra parou lá e falou assim: olha que árvore bonita. Aí quando eles viraram para cá, cadê a dona? Sumiu. E se foi 12? Aí pronto, não acha. E criança, aquela confusão. E tem gente agitada. E aqui, lembra do Franklin que veio aqui lá dos Estados Unidos? Não sei se vocês são do Franklin. O Franklin perdeu umas 500 vezes conosco no Mercado Central. Perdeu o Franklin, sumiu o Franklin. E eu estava lá com meia dúzia de gente dentro do Mercado Central. Você lembra disso do Franklin perdendo? Porque ele parava e achava que falava português, saía conversando. Aí eu ficava doido. Vocês imaginam 1 milhão de pessoas? Que confusão. Aí eu quero chamar o espelho de Deus. Versículo 41. No fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos de Deus saíram da terra do Egito. Deus nos vê naquilo que nós somos de verdade. Ele nos enxerga com os seus olhos. Ele te criou e me criou para ter um propósito e servir. Ele não te enxerga no seu fedor, que nós fedemos. Lembra que eu já falei isso com vocês um monte de vezes? A gente tem que entender isso. Mas vai ter um dia que nós não vamos feder. Esse é o dia que Deus nos enxerga. O dia que nós vamos ter. Estava conversando hoje, essa semana, com o pessoal lá, fazendo os Skypes da vida, com o pessoal dos Estados Unidos. Aí alguém me ligou: não, pastor, você está sem nada aqui. Aí por isso que você deixou aqui embaixo crescer? Para fazer assim, plantar, e brincando comigo. Eu falei: pois é, mas aqui o dia que o Senhor Jesus voltar, meu cabelo volta também. Vai voltar. Eu falo assim com um tom de brincadeira, mas nós temos que ver como Deus nos enxerga. O seu exército aqui. Eu vim, vocês sabem disso lá quando eu era menino mais novo. Eu estive no exército brasileiro e servi como oficial do exército, e eu tinha um pelotão. E o meu pelotão, os meus homens se formavam todos os dias pela manhã. O sargento me apresentava aquele grupamento de homens, todos perfilados, e eu já pedi o sargento para ir olhando direitinho, se estava todo mundo bem limpinho, bem arrumadinho, barba feita. E depois eu passava uma revista rápida, e quando eu dava um comando, eles me obedeciam uma prontidão. Não tinha erro. Quando eu falava sentido, eles batiam, faziam a posição de sentido. Quando você dizia apresentar a arma, eles apresentavam a continência. Quando eu falava assim, direita, eu vou ver eles para a direita. E eu falava ordinário, marche, e eles marchavam. E quando eu falava alto, era alto, juntinho. É assim que Deus nos enxerga. Oficiais, soldados bem treinados. Por que Deus nos enxerga? Qual a razão que Deus nos enxerga dessa forma? Porque Ele sabe verdadeiramente quem somos. E Ele te criou peculiar, ímpar, singular. Ele nos enxerga com os olhos da redenção. Olha para mim. Ele nos enxerga com os olhos da redenção, com os olhos da salvação, e não com os seus espelhos, com os nossos espelhos torpes. Ele me enxerga final, produto final. Quando eu me apresentar a Ele, se eu chegar primeiro que vocês, Ele vai olhar para mim e falar assim: nosso Pai, você é muito bom, você é santo, não tem um pecado sequer. Aí eu vou olhar para ele assim: oh Deus, sou eu, Robson
Viana Gomes, CPF 408-808-936-72, filho da Dona Érica. Sou eu. Eu falei assim, eu sei mesmo. Perfeitão, santão. Porque ele me olha com o olhar da redenção. Quando ele me olha, ele enxerga a lente de Cristo e dos cravos. É por isso que ele me vê final. E você precisa viver sob essa perspectiva, apesar dos desertos, dos mares, das aflições, das rebeldias que fazemos, das incertezas, das malcriações que muitas vezes fazemos contra ele. Ele nos enxerga o final, o perfeito, o bem treinado exército. Israel não podia sair de uma maneira tão mais linda como saiu, na confusão, para que Deus visse e falasse assim: esse é o meu grande exército. E te enxerga dessa forma, apesar de toda a desigualdade, a falta de uniformidade, apesar das nossas incertezas, inseguranças, apesar de todas as vezes nós não temos uma constância, toda a inconstância, é assim que ele te enxerga. Ele deposita para mim, ele depositou nas suas costas e nas minhas costas o poder para vencer Satanás. É isso que diz lá no livro de Apocalipse, que quem vai vencer Satanás é a sua igreja santa, é eu e você, porque ele confia em nós. Por isso nós precisamos fazer o melhor possível, dar o melhor exemplo, sermos os melhores possíveis. Quero concluir. Como bons soldados que somos, esse exército lindo e perfilado, eu preciso cuidar daquilo que eu sou, perceber os meus limites, mas me assegurar das minhas habilidades, perseverar no combate, que não é nada fácil. Eu preciso me aperceber como falho, como humano, como cheio de defeitos, carente do poder de Deus, mas que ao mesmo tempo eu sou pessoa dotada, superdotada de habilidades e virtudes que precisam ser usadas para em prol do crescimento e do avanço do reino de Deus aqui nessa terra. Eu não posso deixar que pessoas, ou mesmo eu, sejam aquelas que ditem para mim o que eu sou, o que eu devo ou não devo ser. Ninguém tem o direito de distorcer essa realidade que Deus já colocou, mesmo com boas intenções. Eu preciso lembrar que eu não posso fazer dos meus sonhos infantis, fantasiosos, impossíveis, ou mesmo fazer com que eles sejam a minha realidade, porque Deus me enxerga como eu verdadeiramente sou. Ele me vê o final, Ele me vê como valente, Ele me vê como soldado bem treinado. E tem gente que enxerga a gente assim, que bom. E lembro de um fato que eu quero contar para vocês, para encerrar. Eu sempre joguei bola, e na minha adolescência, juventude, eu era acima da média de jogar futebol. Então eu estava no campeonato e fomos bater um pênalti. Eu era adolescente, na época os estudantis, no Rio aqui, nos colégios e tal. Eu estava para bater um pênalti e eu fui o último a bater para garantir o pênalti. E eu fui para bater o pênalti, eu chutei essa bola como se fosse até para o lado de lá da linha de fundo. Ninguém entendeu nada, eu caí no chão ainda. E todo mundo ficou chocado com o meu pênalti mal batido. E perdemos aquele campeonato por causa do meu pênalti mal batido. Eu tomei uma decisão, nunca mais bater pênalti, por causa de um erro. Eu tomei a decisão, nunca mais bater pênalti. Eu já era casado, talvez 25, 28 anos de idade, e jogava um campeonato lá no clube que a gente frequentava, que era o Granada, dos dentistas, lá na Pampulha, no clube do Granada. Eles tinham um campeonato e era pesadíssimo. E fomos então, para sermos eliminados ou não, fomos por pênalti. E o rapaz, o técnico, falou assim: você que vai bater o pênalti. Eu não bato o pênalti. Ele falou comigo: eu não quero saber, você vai bater o pênalti. Ele era o técnico. Eu não vou bater, porque eu tomei a decisão há 10 anos que eu não ia mais bater pênalti. Você vai bater o pênalti. Eu sei quem é o meu atleta. É você que vai bater o pênalti. Eu respirei fundo, coloquei a bola,
De novo, meu pênalti era o último. Eu mirei o gol, falei assim, gol desse tamanho, não tem jeito de errar. Pá! A bola foi lá para cima. Perdi de novo o pênalti. Eu virei para ele e falei assim, você está bem? E saí muito frustrado comigo mesmo. E aconteceu que aquele time que nós perdemos, eles calaram um jogador irregular. Nós voltamos para o campeonato, entrando de novo na disputa de pênaltis. E o técnico me chamou e falou assim, Robson, você vai bater o pênalti. Eu falei assim, retardado. Você viu o que eu fiz no último jogo de pênalti? Ele falou assim, Robson, que eu conheço o meu atleta. Você vai bater o pênalti. Peguei aquela bola. Ele me conhece, ele sabe que eu sou um atleta. Eu sei bater essa bola. Eu bati um dos melhores pênaltis da minha vida e fomos campeões naquele ano. Ele lá, vai pênalti, eu pego a bola para bater. Porque alguém um dia falou comigo assim, eu conheço você, você vai bater o pênalti. Eu confiei na palavra dele e não nos meus erros. Hoje Deus está falando com você. Eu sei quem você é. Bate o pênalti. Oh Deus, peço ao Senhor que não nos deixe confiar em nossos espíritos falsos. Mas, ó Deus, que o Senhor e a Tua palavra sejam o nosso espírito. Para que a perspectiva do Senhor e da maneira como o Senhor me vê e nos vê, essa seja o nosso estímulo e impulso, para que como o Senhor nos enxerga afinal, nós também assim nos enxerguemos. Que o Senhor nos abençoe. E obrigado porque o Senhor nos vê campeões. O Senhor nos vê exército. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.